Hoje ele está preso, o Porcaro está preso na Superintendência da Polícia Federal. A Polícia Federal não quer ir lá porque ele virou um problema. A Polícia Federal é prisão de passagem, não é para ficar ali. Bolsonaro ficou ali um tempo, o Porcaro já está ali há 2, 3 meses, não quer ele mais lá. E como não está dando certo também a delação, ele precisa ser transferido. As opções que tem são um presídio de penitenciária, um presídio federal, que por acaso também é cuidado pela Polícia Federal, mas é muito tido como muito rigoroso para ele. O próprio Gilmar Mendes deu uma declaração nesse sentido. O cara não precisa ir para um presídio federal, que você fica isolado, que as audiências com o advogado de defesa são gravadas, são filmadas, não tem visita íntima, enfim, fica restrito na cela, tem direito lá ao banho de sol e tal, mas enfim, ou ele ir seguir para a Papudinha, onde tem um batalhão da Polícia Federal, da Polícia Militar, onde o Bolsonaro também ficou preso, aquela grande, que tem uma área externa razoável, as condições são melhores. Mas ele não pode ir para lá, porque lá está o Paulo Henrique Costa, e o risco deles se comunicarem. Quer dizer, virou um problema até nesse sentido, onde deixar Porcaro nesse tempo. E há também, Mara, uma preocupação de um risco da integridade física dele, seja por uma ação externa, vamos dizer assim, ele é um arquivo vivo, e também ninguém nega da preocupação, lembra do que aconteceu com o sicário, de ter tirado a própria vida lá na Polícia Federal, ainda que não se acredita nesse perfil do Porcaro. E é esse dilema, né, que está aí, o que fazer com o Porcaro a partir de agora. E vamos falar, então, do Congresso Nacional, é isso, né, Mara? O Cid Clay, só um comentário aqui do Cid Clay, que ele fala o seguinte: o que será que eles estão esperando? Delação sem envolvimento das esquerdas não tem valor. O Cid Clay tocou num ponto importante, que numa delação deve aparecer também os nomes da esquerda. Por enquanto, só apareceu o nome da direita, assim, fortemente, em termos enfim, em termos do que se viu, do que está apurando. Do comprometimento, né? Da esquerda, o que se tem são rumores em relação ao PT da Bahia e tal, mas não apareceu nada até agora que envolva efetivamente a esquerda. Mas, sim, é esperado nessa delação que apareçam nomes da esquerda também. E o que apareceu, enfim, e o tamanho do comprometimento de cada um. O Ciro Nogueira se envolveu até o pescoço, Cláudio Castro se envolveu até o pescoço. Ciro Nogueira estava lá, teve viagem paga, sei lá para onde que ele foi, lá na neve, lá, restaurante pago, hotel de luxo. O Cláudio Castro também viajou às custas do Porcaro, e as viagens ou os contatos deles coincidiram com o repasse do Rio Previdência para o Banco Master na compra de papéis, aquilo tudo que a gente viu, dinheiro de aposentado do Rio de Janeiro. Você precisa ter essas ligações para pegar outros nomes. Tem investigação, tem a citação, o Porcaro teria feito uma citação a alguém ligado ao governo, o ministro Alexandre Silveira, que teria recebido o dinheiro de Caixa 2 do Porcaro, mas acho que não colou muito, não pegou muito o tamanho é tão grande. Caixa 2 virou troco nessa história, né? Mas se tem crime, se investigar, que se investigue, né? O PT da Bahia, que se investigar, a Mara fala sempre aqui, tem a citação envolvendo o Rui Costa, Jacques Wagner, mas por enquanto ainda não há, a partir de delação do Porcaro, o que os envolva até agora. Essa é a tal história. Ele está preservando nomes que ele está preservando. Ele não tem que entregar todo mundo.
Não dá, mas ele está só dificultando a situação dele. A delação dele, é esperado que ele mostre os líderes dessa operação, mostre, como eu falei, os facilitadores, mostre os beneficiários de várias das operações que foram feitas, enfim. Ainda tem muito que se saber dessas histórias, dessas operações de Borcário. Só tem que ser coisa de nota. Fala. O Paulo Henrique Costa está preso que foi flagrado negociando com o Borcário, recebendo apartamento, facilitando a vida dele na aquisição do Master pelo BRB. Você tem os que estão muito envolvidos até agora, porque tem muita coisa contra eles, eles não estão, né, e estão completamente comprometidos. O Ciro Nogueira está, a situação política dele bastante delicada. O Cláudio Castro abortou a candidatura dele ao Senado, renunciou ao governo, enfim, não vai ser mais candidato a nada e sob risco ainda de ser preso a qualquer momento. Foi alvo de 2 buscas e apreensão de operações dessas. É isso, se aparecer, certeza que, né, tem que, agora o Borcário tem que colaborar. Agora, é de se imaginar, Mara, como é que deve estar. O Borcário está, sempre vamos lembrar, o Borcário está preso, o pai dele está preso, cunhado está preso e um primo está preso. Você tem a família toda presa. Isso é uma pressão. Se isso não é pressão suficiente para ele falar o que deve ser feito, muito tem sido isso também. Ele está, a prisão do pai, claro, como qualquer um, mexe, né, deixa a gente transtornado, e ainda assim ele não está colaborando, aí é complicado. O próprio pai também, se fala em delação do próprio pai, que estava naquele grupo que foi criado, que entre as funções tinha um braço de meio de milícia, né, de agredir, atacar jornalistas e outras cositas mais aí que esse pessoal fazia. Olha, a equipe da PGR avaliou que o fundador do Master, enfim, que o Borcário, ele não traz... Que a delação dele não trouxe os nomes que revelassem mais coisas, que fossem mais robustas. A avaliação é de que está muito em cima do que se sabe até agora, que é ouvir dizer. Ou seja, não tem provas robustas. Agora, Evandro, há uma expectativa de que, sem a delação, o André Mendonça, o ministro, deve mandar Borcário a um presídio comum. E isso tem um peso grande. Ele ir para um presídio comum pode fazer com que ele largue a mão ali de quem ele está protegendo, não? Sim. É esse risco que a gente falou. Mas presídio comum, acredito que ele não deve ser levado, porque o Estado também tem a responsabilidade sobre a proteção dele, né? Não pode acontecer de novo o que aconteceu lá com o Sicário, ou um presídio comum, ele poderia correr riscos ali. Teria que ficar isolado, teria que ter um esquema de cuidado com ele, de vigia com ele integral, enfim, né? Quer dizer, ele virou um problema, né, Mara? O Borcário virou um problema para o Estado. Não delatou, não está lá, bem que eu acho dificilmente mesmo com delação que ele deixe a cadeia. Ele vai ficar lá preso um bom tempo, ainda que ele revele, né, as coisas mais graves que tem de nomes que ainda não apareceram até agora.